Olá pessoal, sou o Mohamed, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a conversa é com o Marinaldo. O Marinaldo é aqui o faixa preta da academia. É um faixa preta que para mim faz jus ao lugar que ele ocupa na hierarquia do Jiu-Jitsu e é uma pessoa que eu gosto de ouvir falar sempre que acaba o treino porque tem sempre algo para agregar. A primeira pergunta que eu faço é: com que idade começaste a treinar jiu-jitsu? E hoje, sendo faixa preta, quantos Hum, anos tens de faixa preta? Olá pessoal, saudações. Eu comecei a fazer jiu-jitsu, eu tinha 20 anos, 20 anos. né? Tinha 20 anos, há muito tempo atrás. E eu comecei a treinar era ano 2015. Uhum. Eu hoje tenho o quê? 10 anos de faixa preta. 10 anos. Oh, desculpa, 10 anos de jiu-jitsu, De jiu-jitsu. 3 de faixa preta, faço 4 anos esse ano. Eu sou faixa preta a 1 grau e é, É, começaste mais ou menos com a mesma idade que eu. Eu comecei com 18. com 18. É, comecei com 18. Queria eu, deixei 2 anos, queria eu. Tu és um faixa preta que eu admiro, que me inspira, porque mesmo dizendo agora, aliás, eu pensava que tu já tinhas começado, que tu começaste com, sei lá, 10, 11 anos, por aí, muito Hum, novo. Porque a tua visão, a maneira como tu pensas jiu-jitsu é incrível. Por exemplo, quando tu falas comigo sobre jiu-jitsu, lembra-me um pouco o Axel também. uhum, Porque o pessoal que começa muito novo, a visão de jiu-jitsu que eles têm chega a igualar a dos faixas pretas, estás a ver? percebo. Porque é muitas horas de treino, é, tan, eles são tão bons tecnicamente que às vezes quando colocam por palavras o que eles sabem Tudo faz mais sentido, né? yeah, às É. vezes tipo tu falas comigo e o Axel fala comigo, tipo, isso faz-me pensar muito, ajuda-me às vezes a pensar o meu jiu-jitsu, a minha maneira de lutar, como encarar as coisas também. Yeah. Mas, So, yeah. como é que eu ia dizer isso? Eu comecei a fazer. Eu sempre fui curioso, sempre gostei de atividades físicas. Uhum, A minha mãe sempre proibiu-me de fazer artes marciais. uhum, Mas eu não rebelde de tipo. Tipo, rebelde no bom sentido. Tipo, a minha mãe me dizia, não faz isso. Eu uhum. via, tipo, eu não vejo nada de mal. Ah, ok. Então, eu comecei a fazer karatê com 15, 16 anos, né? Hum, Entrei, isso em Angola, né? sim. Entrei, comecei a fazer karatê, gostei muito. Eu gostava de karatê porque a minha mãe colocava sempre filmes de Van Damme. Minha mãe é muito fã de Van Damme. É. Então, Van Damme fazia karatê, eu queria fazer karatê. Chegou um tempo que eu queria também fazer balé, eu queria ser igual ao Van Damme. Mas o karatê não fazia jus àquilo que eu queria no momento. Hum, No princípio faz muito sentido, mas depois, é, quando eu fiquei 2, 3 anos no karatê, eu comecei a pensar: acho que não é isso que eu quero. é, Quero uma cena mais completa. é. E o karatê competitivo é muito no toque. Era o karatê Shotokan. Ah, É, ok. ai, ai, É, é tipo, é mais no toque. E é. eu via do tipo, pô, se estiver numa situação, tipo, numa situação Em que precisas te hostil na defender, rua, é. epá, no mínimo foi, tipo, consigo empatar aqui alguns minutos, mas terminar a luta eu não sei se consigo. É. Tá. Yeah. Porque para mim, por exemplo, luta na rua Uhum. é tu imobilizares por completo o teu adversário. Não é, por Exatamente, exemplo, é. um soco, Uhum. um pontapé e ele vai correr. Eu, para Exato, mim, a luta na rua é mesmo tipo alguém desmaiar, é tipo partir o braço de alguém, para mim a exato, luta é. aí acabou. É. Tipo, na minha Tipo, cabeça é yeah, isso. domínio completo, sim, Domínio sim, completo. sim. Não que eu, por exemplo, já tive poucas vezes em situações de rua, mas era mais tipo assaltos e tudo mais. Uhum. Mas assim, tipo, lutar mesmo, eu evito ao máximo porque eu sei que aquilo vai me levar até o extremo e eu não quero chegar até esse extremo. É. Eu comecei a fazer karatê, né? Uhum. Fiquei lá 3 anos, depois aquilo já não fazia sentido para mim. Eu saí daí, fui para o jiu-jitsu tradicional, fiquei acho que 6 meses, era muito pesado e tinha pouca metodologia de treino. Ah, ok. Né? Uhum. Então, aquilo era, né? Eu gostei muito, tipo, Uhum. tive algumas noções do karatê também, porque o jiu-jitsu tradicional é judo, karatê e o Uhum. newaza, que nós chamamos aqui, que é o nosso jiu-jitsu Yeah, que é o brasileiro. chão, yeah. Então, eu Uhum. achava que aquilo era muito e que não era passado da melhor maneira possível. Ah, ok. Então, Uhum. vi aquilo também e, tipo, e o treino era muito pesado, era tipo treino militar. Imagina um Hum, estádio de futebol, o nosso treino, o aquecimento era girar, quê?
10 vezes a parte de fora do estádio. Ei, E era tipo, intenso, era que nem treino militar, e era descalço. Havia, não, tipo, não estou a fazer nada aqui, eu vou morrer aqui. yeah. Então, larguei. Pois, quando comecei a universidade, conheci um amigo meu que disse, olha, vais gostar de jiu-jitsu? Eu, não vou gostar. Eu já vi. E, voltando um bocado no tempo, Yeah. quando eu quis fazer judo, Sim. eu fui, visitei uma academia e não gostei pelo contacto. A academia não era das mais higiênicas, não gostei, não, Ok. Yeah. não é para mim. Adiei o judo. Quando foi pro jiu-jitsu, eu pensei, jiu-jitsu também contacto é igual, também não quero. Fiz uma aposta com ele. Olha, se entrares pro jiu-jitsu, eu nunca mais toco nesse assunto. Epá, a vida que segue. Yeah. Mas se gostares, tens que me prometer que nunca vais parar. Ok. Ele disse, olha, E ele te pediu para prometer? nós éramos colegas de sala do preparatório, ele foi para engenharia mecatrônica, eu fui para engenharia informática, né? Uhum. E eu disse, é fácil, fácil, tá bom, Yeah. aceito. Fui para lá, mano, desde o primeiro dia nunca mais parei, mano. Ok. Nunca mais parei. Mas o que é que achas tipo, que te ajudou nesse percurso todo a hoje tipo, tu teres essa visão que tu tens, essa maneira de pensar o jiu-jitsu? Acho que é essa bagagem toda, essa transição que tiveste também das outras artes marciais. Isso, pelo que estás-me a explicar, és uma pessoa com um sentido, bom sentido crítico. Uhum. Foste experimentando outras coisas e tu foste vendo isto aqui não, se calhar não é para mim, isto é bom, isto não é. Ahm, então toda essa bagagem fez com que hoje tu, estando no jiu-jitsu, tu consegues filtrar bem as coisas e também transmitir. Hum, É, Eu, eu, eu acho que se eu tiver que avaliar uma habilidade minha uhum, como ser humano, uhum. é o senso crítico mesmo. Senso crítico, É né? o senso crítico. É, E, por exemplo, isso acontece comigo todos os dias. Se uhum, tu até que chegares a uhum, mim, ainda que sejas faixa branca, azul, uhum. chega, Marino, acho que essa posição, se adicionares esse detalhe, fica melhor. Mostra-me. Se tu me mostrares e É, fizer sentido, uhum, eu vou aplicar aquilo no jogo. é, Então sempre fui assim. Eu lembro-me que, principalmente por vir de outras artes marciais, eu era diferenciado dos faixas brancas da academia. uhum, Então eu já explodia melhor, eu tinha mais força, uhum, era mais agressivo. é, E eu entrei numa academia onde todo mundo fazia de la riva. Era de la riva, uhum, birimbolo, de la riva, birimbolo, costa. Esse era o jogo da academia. E eu não tinha paciência para fazer guarda. Então, o quê? Eu era o passador numa academia de guardeiros. Então, uhum. isso eu acho que colocou-me muito à frente em termos de passagem com relação aos outros. Ok. Tá? Uhum, Então, e era aquilo, tipo, eu entrei para a academia, a primeira coisa que eu gostei daquilo e tudo mais, na primeira semana, a uhum, primeira coisa que pus na minha cabeça é eu quero estar no nível destes gajos. é, Eu quero estar no nível de xadrez destes gajos. Eu não posso, tipo, ser um gajo que chega aqui e apanha. Eu uhum, quero oferecer o melhor treino possível para estes gajos e, posteriormente, que isso se reflita em mim também. é, Então, comecei a treinar feito maluco, feito maluco. O meu é, professor vinha, olha, tens de fazer isso. Olha, já vi que não tens muita paciência para birimbolo, tenta a guarda X. Era no tempo que o Leandro Ló. Leandro Ló era 7-7 ainda. uhum, 7-6 no caso, ainda era faixa leve, né? Olha, assista aqui o Leandro, assisti o Leandro Ló, comecei a fazer guarda. Tipo, eu comecei a fazer guarda e passagem muito cedo. Eu desde a faixa branca que eu uhum, fazia guarda e passagem, guarda e passagem. é, Tipo, teve alguns, como é que eu posso, alguns comentários positivos, pô, faixa branca, já luta por cima e por baixo. E uhum. eu sempre quis ser o melhor, sempre quis ser o melhor. Isso, Sempre. isso leva-nos à próxima pergunta, que é, por exemplo, se tivesses que escolher uma guarda e uma queda, tipo, num cenário competitivo, Uhum. o que é que escolherias, por exemplo? Se Eu, pudesse a- escolher uma uma guarda e queda uma queda assim, e uma guarda para fazer. é, A guarda é easy, é é, simples. Se eu qual? tivesse que escolher uma guarda, seria a guarda de La Riva Aranha com transição para a guarda X. De la Riva com aranha, Aham, com a ok? transição para a guarda X. Com Por transição quê? para guarda X, ok? Eu gosto sempre de imaginar eu num campeonato qualquer, num mundial, e eu não conheço o meu adversário. Sim. Eu parto sempre do princípio que se eu ficar em pé, Uhum. a luta tem muitas variações, tem muitas variantes. Por Sim. exemplo, tu em pé, não Uhum. conheces o adversário, o gajo vai lá um triângulo voador, começas a Pois. luta, ainda que saias, começas a luta no prejuízo. É, Armlock voador, a é, chance de bateres é muito é grande. muito grande, Então é. pense sempre. Isso também porque eu sinto que eu faço guarda e passagem no mesmo nível. Sim. Por exemplo, para mim, eu não me importo.
seja quem for, a não ser que eu já conheça a pessoa e monte uma estratégia para fazer um jogo diferente, eu para mim indiferente, mas guardo a passagem. Então, imaginando que eu não conheço o adversário, eu vou querer sempre puxar. Por quê? Puxar não leva esquerda, raramente levas arm lock Sim. e triângulo voador. É um jogo Né? mais seguro, né? Mais seguro, por exemplo. E agora entrando para a guarda. Tu se fazes de La Riva e Aranha, Uhum. tu estás um passo à frente porque imagina que é um adversário, partindo do princípio que não conhece, ataca muitos pés. Tu a É. controlas de La Riva e Aranha, ele não tem como Não atacar tem os pés como porque tu atacar. controlas um dos braços. Tá? Uhum. Se ele for um passador muito explosivo que salta, tu controlando o pé, ele não consegue saltar. Então acho que é um bom início de luta, tu consegues sentir, porque isso eu aprendi em Karatê. Uhum. Quando tu estás num. Quando os dois adversários, e Naruto também falam disso, É. quando os dois adversários estão no mesmo nível, vocês não precisam de olhar para as mãos, vocês não precisam de olhar para os pés, para o movimento, para a expressão do corpo. Tu olhas para o olho do teu adversário, É. aquilo denuncia o ataque que ele vai fazer. E isso acontecia muito no karatê, no sparring. Tu olhas para a cara, tu já Ok. sabes se ele vai lançar um mawashi, um kizami, tu já sabes. É. Então no jiu-jitsu também. Jiu-jitsu é um xadrez de corpo. Uhum. Tu, no momento que começas a fazer a guarda, tu sabes que o teu adversário é capaz, tu sabes a tendência, para onde é que ele puxa o braço. Ah, ele está a puxar o braço, quer dizer, por exemplo, que ele quer fazer um arm drag. Ele está a controlar muito a minha perna, ele quer fazer um leg drag. Tu já sentes essa cena. Então, É. a guarda dá-me aquela tranquilidade. Agora, queda. Uhum. A minha queda favorita, eu me esqueci do nome técnico em Uhum. judo, não quero errar. Uhum. Nos brasileiros chamam de safada. É a Safada queda que do é. tereré. Ok. É tipo Koshigar, eu É acho. tipo que o É. chegar, tu entras Uhum. e cais logo numa posição de meia É. guarda. Eu adoro cair em meia guarda. É. A meia guarda para mim é meio tudo. Meia passagem, meia montada, meia finalização, Yeah. mano. Yeah. Alguém já me disse assim, que a meia guarda é meia passagem. Yeah. É engraçado, eu gosto muito da meia guarda. Eu estou a dar aula, né? E é uma guarda que eu escolhi entre meia e guarda fechada Uhum. para dar início à turma que eu estou a dar, que eu estou a lecionar, como um início, né, no jiu-jitsu fazendo guarda, porque acho que não é muito complexo e dá-te muita variedade. Mas sim, quem sabe passar a meia guarda, Yeah. Mas, dá-te por uma vida exemplo, difícil por baixo. por exemplo, eu concordo com a tua linha de pensamento porque Uhum. todo faixa branca, azul, que vai para campeonato, acaba em meia guarda. Não porque É, ele quer, é, porque é o último recurso antes de passar a tua guarda. exato. Então, se um gajo iniciado, faixa branca, faixa azul, já entende os conceitos de meia guarda, esconder a cabeça, tipo, controlar a É, perna, ficar lá encolhido, acho que é uma mais-valia. é muito útil, sim. Porque faixa branca usa a meia guarda para, para reter ou para conter a passagem. Exatamente. Não usam de maneira a Yeah. atacar, a raspar, Yeah. finalizar. No meu caso, é mesmo o último recurso. Se chegares É, na minha guarda, quer dizer que anulaste a minha de La Riva, quer dizer que anulaste a minha primeira linha de defesa, que é a de La Riva invertida, e estás lá, quer dizer, todos os meus recursos, só falta a minha guarda. meia guarda, né? Yeah. Há bocado estavas a falar e isso lembrei-me agora da próxima pergunta, que é sobre a estratégia. Ah, o que dirias a um atleta que começou agora no jiu-jitsu e está a pensar em competir? Faço essa pergunta sobre a estratégia, porquê? Porque das vezes que tu deste uma dica ou que falaste sobre o posicionamento, sobre a técnica, no fim das aulas, fez muito sentido para mim as coisas que tu disseste, especialmente sobre o posicionamento. Porque houve um dia que eu fui lá contigo Uhum. e eu estava bué perdido, porque eu não conseguia nem fazer a Della Riva, nem procurar a meia guarda, que eu gosto de fazer, porque tu estavas posicionado e eu não sei explicar muito bem, mas e tu não estavas a fazer força, nem estavas a explodir, estás a ver? Tu estavas, parecia simples, mas ao mesmo tempo era muito complicado Complexo. para mim estando por baixo, estás a ver? Uhum. Não estava a achar posição para dar início aos meus ataques a partir da guarda, estás a ver? E queria que falasses um pouco sobre isso, o posicionamento e estratégia, assim,
para quem quer competir. Para quem quer competir. Faixa branca Sim. é guarda fechada, aranha. Oh, guarda fechada, tesoura. Guarda fechada, Yeah. tesoura para raspar, ok? Para raspar e montar. Uhum. Uma variação. Guarda fechada, tesoura, Uhum. o oponente levanta, armlock. Ok. Tá? Guarda fechada. Então, na primeira variação, ele Uhum. pode ganhar 6 pontos. Uhum. Caso o colega esteja atento, são 2 pontos na frente e Uhum. cair logo nos 100 quilos. Yeah. Porque a tesoura se funciona, ou é montada, ou mesmo o armlock. Yeah. Tu fazes, ele reage, armlock. Mas sim, ele estando por cima, questão de posicionamento, Questão de até posicionamento, uhum, não se expor muito. não se expor muito. Yeah. Por exemplo, e outra parte também é, por exemplo, tu avaliares o perfil do teu atleta. Por Uhum. exemplo, tu se olhasses para mim nos primeiros 2 meses de treino, tu Uhum. não dirias que eu seria um guardeiro. Eu não tinha mesmo paciência para fazer guarda. Não gosto. Eu decidi ser um atleta completo. Eu, por exemplo, se olho para o Fabinho e eu vejo que o Fabinho é um gajo que gosta mais de estar em pé, Uhum. tem uma disposição. Estar em pé, primeiro cansa. Mas se tu tens a disposição, estás a um passo à frente. Uhum. Né? Então, tu olhas para essa habilidade e vês, não, esse gajo não tem muita paciência para fazer guarda, talvez se lhe puserem uma pressãozinha, ele vai entregar as costas. Eu Ok. prefiro passar, por exemplo, single leg derrube, single leg derrube. Uhum. Partindo do princípio que ele chegue no campeonato e faça single leg derrube, Uhum. primeiro conceito de posicionamento, joelho no meio, controlar a gola. Ok. Joelho no meio, por exemplo, a gola do adversário está no chão, Uhum. agarra na gola, dobra e juntar Cotovelo fechado, né? cotovelo com Com o joelho. com o joelho. Por quê? Porque é conceito da posição diamante. Por exemplo, eu se fico na posição diamante por completo, Uhum. ainda que agarres a minha mão com as duas tuas e tentes separar, é muito difícil. É. Então, a partir daí, desse conceito de posicionamento, Uhum. o atleta consegue evitar triângulo, consegue evitar arm lock, ainda que entra de la riva, ele está muito consistente, que para ele cair tem que estar distraído. É. Então, é mais por aí. É. E uma coisa que eu digo sempre é, por exemplo, não aceitar posições. Ok. Queres ser atleta de jiu-jitsu, é não aceitar posição. É. Isso, por exemplo, na faixa branca eu só digo não aceitar posição. Faixa azul e roxa, eu já digo, tens de medir entre, por exemplo, aceitar uma raspagem, tipo, ajeitar a guarda e raspar, ou, por exemplo, não aceitar uma raspagem, insistir tão a fundo ao ponto das costas. Então, na faixa azul, eu já começo a medir isso. Olha, não podes aceitar isso. Uhum. Tudo bem que não é para aceitar a posição, mas tens de pensar entre costas ou 2 pontos. É. Yeah. Falando do posicionamento e da guarda e tudo mais, lembrei-me agora, normalmente quando as pessoas começam no jiu-jitsu, guarda é a última coisa que querem fazer. Yeah. É uma boa parte. O pessoal quer dar queda, quer jogar por cima, amassar e tudo mais. Porque é aquela coisa, né? Lembra mais uma luta Real. real, Yeah. né? Porque dificilmente quem nunca fez jiu-jitsu vai pensar que numa luta de rua, se cair, tem chance ainda. Tem chance, yeah. É. Digo isso porque, por exemplo, falando mais uma vez, né, da turma que estou a dar aula, tenho insistido muito na guarda. Por quê? Porque quando eu comecei também, né, a treinar jiu-jitsu, eu era a mesma coisa, só eu queria passar. Tá a ver? Eu comecei a fazer guarda agora que pouco antes de receber a roxa. A roxa. Estás a ver? E passei muito sufoco. Hoje já consigo segurar o pessoal, já consigo atacar, finalizar. E assim, abriu uma visão, mudou o meu jiu-jitsu por completo. Porque, porque é isso, se eu sou passar, eu não sou judoca, né? Yeah. Vai chegar uma hora, como já aconteceu, de eu querer pôr o gajo no chão para passar a guarda dele e o gajo era Isso é judoca. muito Yeah. duro, yeah. Levei 3 quedas, não Yeah. consegui fazer nada, estás a ver? E acho que foi depois disso que eu comecei a pensar, se calhar é melhor dar mais ênfase à guarda. Então, a minha turma, né, a turma que eu dou aula é de iniciantes. Insisto mais na guarda. Insisto Ok. mais naquela... O próprio Danaher fala disso, que é ele... O jiu-jitsu é de baixo para cima, né? E eu concordo. Porque se for o contrário,
não és tão diferente quanto um wrestler ou um judoca, porque eles quando vêm para o jiu-jitsu conseguem atropelar todo mundo também, no entanto não Yeah. têm guarda. Concordo Hum. com o que disseste. Falando ainda também um pouco sobre queda, como é jiu-jitsu em Angola? Digo isso porque é muito raro tu encontrares um atleta angolano que não saiba trocar queda. É Uhum. muito raro. E queria saber como é isso lá, se todas as academias têm aula de judo ou se judo lá é uma coisa assim meio que cultural. Eh, eu acho que luta em Angola é cultural, luta É. em si. Uhum, Angola é um país de muitas misturas. uhum, No tempo, por exemplo, da escravatura, uhum, o que é que acontece? Angola tinha portos, tem porto em quase todo o país, né? Tem Bahia em quase todo o país, e o uhum, Congo nem tanto. Então, aconteceu de cederem, acho que o Estado angolano, a República de Angola, cedeu duas províncias, ou, né? Duas províncias, vamos assim dizer, uhum, e ficamos com duas províncias do Congo. Assim eles podiam ter um porto marítimo e tudo mais. Então, uhum. com isso, teve pessoas, por exemplo, que hoje, por exemplo, chegaram a casa, dormiram, dormiram no Congo, acordaram em Angola. Ah, ok. Então, isso deu origem a muitas misturas. Eu digo, por Hum, exemplo, portugueses e angolanos, congoleses e angolanos. Por exemplo, a coisa de eu vou dizer o quê? Vamos dizer, a coisa de 10 anos atrás, hum, Angola era, como é que eu posso dizer? Sem querer ofender ou comparar, mas Angola era como os Estados Unidos da África. Por quê? hum, Nigeriano, maliano, gajo do Benin, uhum, todo mundo estava em Angola, abrir uhum, negócios, abrir cantinas e tudo mais. Então isso deu uma origem às misturas. é, Voltando um bocado para o tempo do Congo, o tempo que os congoleses invadiram mesmo Angola, invadir tipo de imigração, não invadir de colonização. engraçado, desculpa te Não, não, interromper, tranquilo. tenho um tio que viveu no Congo, Uhum. casou lá, teve 2 filhos, depois divorciou-se e foi para Angola, voltou a casar lá em Angola, teve mais uns 2 ou 3 primos meus lá. Ele viveu e faleceu em Angola. Em Angola. Ele, quando ia para a Guiné, eu achava muito engraçado o português que ele falava, porque o que eu ouvia na televisão não Uhum. era igual com o que ele falava, então eu achava engraçado. A gente na Guiné diz casa de banho e ele dizia quarto de Quarto banho. bem, yeah, yeah. Achava bem engraçado. Ah, ele já era angolano, Já era angolano quase. nesse momento. Yeah. E aí, então, com tudo isso, eu vou dizer o quê? Eu hoje sou imigrante, né? Uhum. Imigrante começa de baixo. A não ser que sejas rico, que vais Uhum. começar de cima. Yeah. Então, vieram muitos congoleses que tinham conhecimento de artes marciais, por exemplo, o Hum. greco-romano, Por acaso não o, sabia disso sobre sobre o Congo. yeah, jiu-jitsu tradicional, que é o Hum. japonês. Yeah. Muitos deles foram os congoleses, os angolanos começaram a aprender depois. O angolano, Ok. como é que eu posso dizer? Era um povo muito virgem. E Hum. eu acho que isso veio para o bem. O angolano absorve muito. Absorve, né? Absorve. Tu, por Sim. exemplo, colocas alguém do norte da África Uhum. e alguém do sul da África e comparas, por exemplo, em termos de música, Uhum. tu vais ver que o angolano vai te falar de música dos anos 80, Hum. Brian Adams, Celine Dion e tudo mais. Eu tenho cambas da Nigéria e nem Uhum. conhecem. Tá a ver? Então, o Hum. povo angolano absorve muita coisa de fora. Ok. Isso, epá, acho que é uma faca de dois gumes, né? Sim, Mas não, isso é até o bom. momento acho que é mais bom do que mal. Sim, isso é bom, isso é bom. E, por exemplo, o professor, mestres Uhum. de artes marciais imigrantes vinham para Angola, tipo, querem abrir uma academia, vai abrir no bairro, sem condições. Yeah. Então, e daí nasceu, por exemplo, academias de greco-romano, academias de judo, academias Hum. de jiu-jitsu tradicional, japonês e tudo Ok. mais. Uhum. Então, isso deu origem a, como é que eu posso, meio que marginalização, porque não havia condições, não havia nada. Ok. Mas Yeah. a técnica estava lá, Tava era lá, yeah. passada a técnica, era passado tudo. E eu acho que o angolano, por natureza, é um Uhum. povo muito curioso. Ok, sim. Tu trazes aqui o angolano aqui sentado, ele Uhum. vai ver o Axel fazer alguma coisa. Ele, na cabeça dele, ele é melhor do que o Axel. Uhum. Ele vai olhar, eu consigo fazer isso melhor do que esse gajo. Ah, prova. Uhum. Do nada vais ver ele começar a treinar, gostou, ficou. Mas Não, isso é angolano é muito, criativo, sim, sim. é muito pelo atrevimento. Uhum. Então, isso, o que é que acontecia muito também em Angola? Não tinha infraestrutura. Por exemplo, tu Ok. gostas muito de futebol, mas tens que atravessar, por exemplo, estás aqui em Queluz, Uhum. tens que andar
até, por exemplo, tens que andar o quê? 12 quilômetros para encontrar um campo de futebol. Tens que andar 7 quilômetros para encontrar um campo de futebol. Chegas lá, tem outras pessoas a jogar. Então, ok. futebol era fechado. Muita coisa era fechada. Tinhas o quê? Tipo, a 2 ruas de casa. Uma academia, que ainda Yeah. que fosse de palha, tu aprendias alguma coisa. Hum, Então, muita gente começou a aprender artes marciais e a base foi expandindo. Foi ok. expandindo. Eu tenho 2 colegas, o Inelton e o Chicão, Hum. são wrestlers, são mesmo top, 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 mano. Aqueles gajos não conhecem o chão. É, Não, mano, tu. Epá, vai calhar, tipo, estás num treino, estás empolgado, ele está mais cansado, vai lhe pôr no chão. Mas o gajo bem disposto, mano, nem vês a perna dele. Tu, tipo, abraçaste a perna, mano, é. já não está a perna lá. Então acho que isso teve muito na construção. Sobre todas as academias terem judo, não, não tem. Não, né? Uhum. Uma diferença que eu posso dizer entre o jiu-jitsu cá em Portugal e o jiu-jitsu em Angola Uhum. é a raça. Ok. Aqui, por exemplo, eu sinto que se eu chego numa posição, por exemplo, de costas, Uhum. e tipo, eu nem preciso de apertar. O adversário sente, pá, pelo nível técnico, esse gajo chegou até aqui e Uhum. está confortável, ele vai pegar a qualquer momento. Tipo, ele sente, o aperta e bate. E desiste, Mano, verdade. o angolano, tipo, tu que estás a assistir a luta, tu vais ver os olhos dele vermelhos a saírem da cara. Tipo, tu vais ver, tipo, esse gajo bateu porque ia morrendo, estás a ver? É. Mas aqui na Toga, tipo, é muito mais técnico. A pessoa, Uhum. por exemplo, já entende, pô, esse gajo chegou até aqui, está a encaixar, epá, aqui não tem como sair Sim, não daqui, vale a bate. pena. O angolano tem mesmo que espremer o limão, mano. Tem É. que acabar mesmo o soco. Então, É. acho que, ainda que o angolano não saiba trocar queda, Uhum. ele tem aquela atitude em cima, não vou É. aceitar, não, tem aquela É disposição. raçudo, é. Acho que é mais por aí. É verdade, sim. Um, o jiu-jitsu é um desporto muito inclusivo. Uhum. Qualquer um pode treinar jiu-jitsu acima de peso, uma pessoa muito leve, Especial. especial. Qualquer um pode treinar jiu-jitsu. O que não é característica de todas as artes marciais. Tem artes marciais que precisa estar, uh, precisa estar minimamente Apto. condicionado Yeah. para fazer. E isso faz com que as aulas de jiu-jitsu, ainda que sejam elaboradas para quem compete, qualquer pessoa pode vir e também participar. E dá certo, né? Porque às vezes porque temos muitos atletas aqui mesmo na Academia 21. Por exemplo, eu sou um atleta competidor, tu também és, mas no entanto o grosso mesmo é do pessoal que não, talvez, que não compete. Temos pessoas aqui que não competem, mas conseguem ser um bom treino e dá certo. Queria saber qual é a tua opinião, né? Porque que corre tão bem, sabendo que tu tens dois grupos, né? Tens um grupo que é faminto, tipo, cheio de vontade, quer competir, Mm, e no outro lado tem alguém que se calhar treina 2 vezes na semana, é um pai de família, é um gajo acima dos 40, por exemplo. mm. Um, e o que dirias a um gajo que iniciou-se no jiu-jitsu, quer competir, mas está numa academia onde não tem quase ninguém que compete, só que ele quer competir, ele de precisa dessa troca de vontade, de força e tudo mais. Só que ele tem mais pessoal que não compete do que o pessoal que compete. Qual é a tua Ah, opinião em relação ah, a isso? vou tentar lembrar de todas. Uhum. Primeiro, Sim. jiu-jitsu, até o momento, Uhum. é a única arte marcial que eu posso dizer que tu escolhes, que tu escolhes como vais fazer. Ok? Por exemplo, tu se colocas uma pessoa com 40 anos a treinar judo, mano, não passa de um mês, ele vai desistir. É Ele pode verdade. ser muito resiliente, mas isso por quê? Porque o judo é derrube, judo faz muita força, É. tens de estar mesmo apto, senão tipo 1 minuto em pé de randor, mano, acaba. Se não caíres, mano, o teu condicionamento foi. É. Tá? Tanto é que se tu reparares, o pessoal que sai do jiu-jitsu, que chega à faixa preta do jiu-jitsu e vem Do do judo. judo Uhum. e vem pro jiu-jitsu, se tu reparares, 2 minutos de luta eles morreram. Por quê? Ele põe tudo o que ele tem nas pegas e faz a queda. Só que Ok. depois da queda há um outro universo completamente diferente. É. Aqui não é força, não é nada, é É movimentação. movimentação, é verdade. Ahm, o jiu-jitsu, por exemplo, tu chegas a alguém 40, 50 anos,
Tu consegues dar um treino a essa pessoa, tu consegues ensinar jiu-jitsu a essa pessoa sem ele ter que fazer um derrube. Sem ele ter que entrar em choque, a sério. O choque que ele vai apanhar é, por exemplo, uma passagem do guarda mal calculada, levou uma cabeçada, levou uma joelhada, esse é o choque normal. Não é o choque que vai lhe fazer parar. Mas, por exemplo, ele decide o que é que ele vai fazer. Ele, por exemplo, ele pode chegar para um treino, puxar para a guarda. E acabar numa guarda fechada. E ele aí, cabe a ele ter a técnica para definir. Ele, por exemplo, se for muito bom tecnicamente, se conseguir construir esse nível técnico, ele consegue finalizar uma luta em 1 minuto. Percebes? Então, eu acho que é a única arte marcial assim. O wrestling é muito agressivo, judo é muito agressivo, kickboxing, muay thai, nem vou dizer. Então, eu acho que o jiu-jitsu tem essa primazia, né? Quanto à competição, eu acho que tem dois mundos, né? Por exemplo, tu pode chegar numa academia, por exemplo, das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida, eu vi da boca do Almeida. Quando eu estava, o Almeida, o nosso colega faixa azul. Sim. Nós estávamos, por exemplo, eu estava para lutar o Cascais Challenge, que eu ia lutar com o Gonçalo, com o Emerson. E ele disse, pô Marino, estás aí a treinar, tipo, os nossos faixas marrons estão mais ocupados e não sei o quê, pô, eu quero ser um bom treino para ti, eu quero te ajudar a chegar lá. E aquilo me fez voltar no tempo que eu era faixa branca e que eu queria ser um bom colega de treino, queria estar no nível de ter um bom treino com os meus colegas, estás a perceber? Então, vamos supor que eu queira atingir outros níveis, outros picos. Eu se tenho um colega como Almeida, ainda que faixa azul, ainda que ele não consiga me oferecer o maior nível de dificuldade, eu já sei que eu estou me entregue. Eu já sei que eu vou para um campeonato e faço uma boa luta. Isso é um nível. Mas se eu for para uma academia, por exemplo, há uma academia aqui atrás que dizem que quando o aluno é muito complicado, é muito raçudo, mandam para aqui. Eu já ouvi isso, né? Agora, se for naquela academia, eu recomendo não mudar de academia. Chegas numa academia que, por exemplo, nada te representa, tu queres lutar, lá todo mundo é um jiu-jitsu mais social, é mais tipo legalize e tudo mais, muda de academia. Mas se vais para uma academia e tens pessoal duro, que consegue entender a tua posição de atleta competidor e quando vai rolar contigo quer dar o seu melhor, fica nessa academia. Porque é questão de tempo até ou essa pessoa querer começar a competir ou outras pessoas que vão entrando querendo seguir a tua bala. E aí tens o império. Exato. Faz sentido, sim, pelo que tu estás a dizer. Ou seja, o jiu-jitsu tem essa coisa de, como não é só força e resistência, explosão, tem ali a técnica em si. Por mais que a pessoa seja um gajo de 40 ou um gajo um pai de família, por exemplo, ele tendo ali um recurso mínimo, ele consegue ser um bom treino. Se tiver também essa mentalidade, que falaste agora do nosso colega Almeida, consegue ajudar quem compete. Aqui, por acaso, isso é uma coisa muito boa daqui. O Sule criou aqui uma cultura, né, da amizade, da irmandade e do esforço também, o que acho que é muito importante, do esforço. O pessoal aqui é muito esforçado. Muita gente aqui tem um comprometimento enorme com o jiu-jitsu, não só a parte da luta, mas também em querer ajudar, estás a ver? E o Almeida, ele é uma dessas pessoas. Eu já respondi todas? Acho que falaste sobre os especiais, né? O que é que torna o jiu-jitsu diferente? Só uma última opinião sobre isso. Sim. Eu fui para o World Pro 2022. O Mundial de Abu Dhabi. E era a categoria especial, eu estava lá a assistir. Sim. E tinha alguém que era cego. Era cego. E tu, como é que um cego vai fazer artes marciais? Jiu-jitsu. Assim que ele fizer o primeiro contacto, mano, ele não precisa de ver nada. É verdade. É como se eu pegasse e te vendasse os olhos, não é como se voltasse a repreender jiu-jitsu. É verdade. Então, ele na primeira pega, ele sabe. E as lutas dele fizeram o quê? 2 minutos, mano. Ele entrou, pegou, foi buscar, finalizou. Tipo, e tu vês, será que no judo ele conseguiria fazer isso? Será que no kickboxing ele conseguiria? Mano, é morto, percebes? Então, jiu-jitsu é mágico. É verdade. Não, mas faz sentido. Por exemplo, eu dou aula de defesa pessoal. Acho que o pessoal não sabe, acho que ainda não disse nada. Mas já tenho uns 3 meses. Todas as sextas-feiras dou aula de defesa pessoal. É um grupo de 6 a máximo 8 pessoas. Eu sempre lhes digo que
tipo, eu ensino mais, mais em pé, né? Ensino Uhum. pouca coisa no chão, porque o objetivo é a defesa pessoal. A gente fala em como antecipar a situação, desescalar o temperamento. Como se Yeah, posicionar exato, a uma ameaça. exatamente. Eu tento fazer com que tem bastante teoria, né? E teoria e prática tento fazer com que andem juntos, né? Porque às vezes o pessoal, quando quer aprender a defesa pessoal, já quer saber como bater e tudo mais. Mas Yeah. se é defesa, a tua primeira preocupação tem que ser saber defender, não atacar, né? Mas uma coisa engraçada, isso que disseste que é uma das coisas que eu lhes digo, que é o jiu-jitsu permite-te, mesmo tu tendo medo, porque acontece, o pessoal vê punho a vir, Uhum. soco a vir, quem não Yeah. treina fecha os olhos, Yeah. tipo, eu digo para eles, né, que mesmo tendo essa reação, o que é normal fechar os olhos, Uhum. quando a mão bate, a gente consegue agarrar e a partir dali estamos em casa. É, Já é um outro cenário. faz muito sentido. Um, Ia-te fazer agora a pergunta, né, que é o que é ser faixa preta? O que é ser um faixa preta para ti? Por exemplo, acho que é uma pergunta que o pessoal. Tipo, as respostas são singulares, né? Como sempre, mas a maior parte se baseia um pouco na filosofia. Uhum. Tenta trazer um pouco o respeito e tudo mais. Mas eu queria que me desses uma definição do que tu achas que é ser um faixa preta. Por exemplo, eu te considero um faixa preta exemplar, como eu disse no início, Obrigado. porque não é só técnica, né? Tu agregas, tu és um suporte para todos nós que estamos abaixo da faixa preta. Por exemplo, se eu tiver qualquer dúvida hoje, eu sei que eu posso vir conversar contigo, assim como posso ir conversar com o Sule, estás a ver? E Uhum. queria que me explicasse um pouco o que é ser um faixa preta. Eu nunca pensei em responder essa pergunta. Nunca. Eu nunca pensei. Como é que eu ia te dizer? Deixa eu começar um exemplo para ver Uhum. se me dá mais luz para responder. É. Eu era faixa branca Uhum. e eu estava a caminho de um treino de equipa com o meu Sim. professor e outras pessoas da academia, né? Uhum. Yeah. E o meu professor tinha Sim. um carro grande, né? Uhum. E com aquele carro grande, ele furava o trânsito como se estivesse com um carro pequeno. Ok. E eu a dizer, porra, mas tu és fodido, tu estás a conseguir andar comprado nesse trânsito horrível. Ele falou, Marino, você é faixa preta, não é só no tatame. Você é faixa preta, não é só da porrada. Tu quando és faixa preta, tens de ser faixa preta como pai, faixa preta no volante, tens de ser faixa preta em todos os aspectos da tua vida. Ele disse-me que era aquilo que ele acreditava que era ser faixa preta. E aquilo entrou na minha mente. Então, ser faixa preta para mim Uhum. é, por exemplo, base, Uhum. os pilares do Bushido. Ok. Tens que viver aquilo. Uhum. Tens de saber o que é e viver aquilo. Ser faixa preta é, por exemplo, tu entrares para um tatame, conseguires rolar com qualquer pessoa. Ok. E rolar para mim, acho que tu sabes disso, rolar para mim não é atropelar todo mundo. Uhum. Não é chegar, tipo, eu sou um mauzão, eu consigo finalizar todo mundo. Definitivamente não É, é. por exemplo, tu rolares com faixa branca, o faixa Uhum. branca não sai magoado e ele sai daí com uma experiência tipo, uau, rolei Boa, sim. jiu-jitsu e Uhum. tipo, yeah, que é isso? Estás a ver? Yeah. Yeah, rolei com faixa preta, rolei bem, estás a Yeah. ver? É Isto é tipo, para mim, consigo fazer estás isto. a ver? Yeah. É, por exemplo, tornar um rola interessante para Uhum. o teu adversário. Estás a perceber? Eu acho que isso é ser um faixa preta. Faixa preta é ser um exemplo, mano. É uma cena, tu não te distrais de ser faixa preta. Uhum. Tu se te distraíres, vai aparecer alguém que vai te dizer uma cena e tu vai ver, pá, esse gajo prestou atenção nisso. Esse Uhum. gajo fez isso. Eu acho que, yeah, a primeira definição que eu disse do meu professor, que nunca saiu da minha cabeça, Uhum. os pilares do Bushido Ok. e conseguir criar um ambiente confortável para todo mundo à tua volta. Sim. É, isso é importante porque que é isso. Infelizmente, a gente vê pessoal mais graduado, vai treinar com faixa branca, atropela-o Yeah. como se fosse nada, estás a ver? Só que depois, o que é que acontece?
pode ser o responsável daquela pessoa amar ou não o O jiu-jitsu. jiu-jitsu. Yeah. Estás a ver? E temos mais a ganhar. Eu tenho mais a ganhar se eu ajudar o colega a primeiro a gostar, estás a ver? A ter uma experiência, a não desistir, porque passado um tempo pode vir a ser um treino duro para mim. Acho que isso que tu disseste de saber rolar com qualquer um, acho muito importante. Yeah. Por exemplo, há pessoal que vai treinar com mulheres e mete o joelho na barriga, por exemplo. Não faz sentido. Estás a ver? Vai para norte-sul. Por exemplo, eu, se for lá com mulher, eu evito ir para norte-sul. Por quê? Porque pode ser desconfortável. Estás a ver? Mano, Pode ser eu, desconfortável. por exemplo, quando rolo com um pessoal muito pesado, 100, 120 quilos, mano, eles em cima de mim, o peito deles na minha cara, mano, Exatamente, yeah. para mim aquilo é horrível, É mano. horrível, yeah. Horrível. Eu quero sair, eu quero dar um soco na cara daquela pessoa. Yeah. Imagina para uma mulher. Exatamente, yeah, yeah. Eu acho, Ou dar uma queda, por exemplo. Yeah. eu acho que devia existir um passo a passo em como rolar com uma mulher. Não porque é inferior, epá, nós ocupamos diferentes postos na Exatamente, vida. sim. Da mesma maneira, só a diferença do peso já explica. Yeah. Por exemplo, estás a rolar com uma mulher, meter a canela no meio das pernas. Exato, não faz sentido. Não faz sentido. Estás a ver? Queres fazer? Faz uma de la riva, faz uma aranha, alguma coisa que não exponha, porque, epá, homem faz treino de peito. Nós, por exemplo, temos vários exercícios de peito, Teca, vários exercícios de ginásio que se passas por uma dama é desconfortável. Yeah. Por exemplo, sentar num bench e está a fazer, por exemplo, isso aqui ou isso aqui. É o peito dela espalmado. Yeah. Nós não. Nós o não. nosso Exatamente. peito é feito para esse tipo de brincadeira. Exatamente. Então, é mais por aí. Vamos criar um e-book, como rolar com faixa branca ou como rolar com mulheres. Não, olha, Vamos interessante. publicar. A nossa próxima conversa vai ser isso, pessoal. Não, Fiquem não. ligados. Mas, para quem não sabe, pessoal, o Marinaldo foi graduado da faixa preta com um lutador canadense, lutador de MMA, está no UFC, peso pena, chama-se Charles. Não é o Charles do Bronx, mas é um Charles muito brabo também, é muito bom de porrada. É um gajo que eu me divirto em ver, e ele também é fã de anime, gosta do Baki. O calção dele é inspirado no Baki. E acho que tens a foto com ele, né? Tem. Nunca vou apagar no meu perfil. Não, essa foto não é para apagar mesmo. É o meu flex. É uma coisa fixe. Tu começaste com uma pessoa e depois seguiu um outro caminho e hoje é visto no mundo todo. A última pergunta que eu queria te fazer tem a ver com a parte mental, né? Por exemplo, como é que eu vejo esta situação? Né? Nós temos polícias, temos militares que fazem jiu-jitsu. Tu não vais dizer que são gajos fracos mentalmente. Sim. Então, a parte mental do jiu-jitsu é uma outra área diferente, assim como em qualquer área da vida. Né? Tem pessoas que, se calhar, o trabalho que fazem exige muito mais coragem do que fazer jiu-jitsu. Só que o ambiente, o jiu-jitsu em si envolve muitas coisas, outros tipos de coragem. Por exemplo, o medo do julgamento. O pessoal vai me ver, o pessoal que me conhece vai me ver, vou lutar mal, ou vai me ver a ser finalizado, a perder, sei lá, 20-0. Então é outro tipo de coragem também. E queria que me falasses um pouco, porque muito é dito que um atleta de jiu-jitsu deve trabalhar a sua mente, estás a ver? Mas acho que se ouve pouco em como fazer isso, sabes? É claro, tem a ver com o esforço, mas acho que é muito mais complexo do que parece. Eu acho que é. Eu acho que, mano, por exemplo, eu já fiz Muay Thai há algum tempo também, e por acaso foi com Charles Jourdain. Já fiz Karaté. Eu sei o quanto é cansativo a luta em pé. Mas, mano, eu acho que eu não sei se existe algo mais cansativo do que, por exemplo, jiu-jitsu. Mano, não sei se existe, estás a perceber? Imagina que estás a rolar com um passador que faz muita pressão, faz muita força, e tu, por exemplo, queres amarrar a luta.
Se estás no karatê, giras de um lado para o outro. É. Kickboxing, gira. Tu, se estiveres numa posição de guarda, mano, não tens como girar de um lado É. para o outro. Tens que aguentar o amasso sair Exato. daí. Uhum. Então, vamos, assim, os nossos colegas militares, polícias, que tu vês que preferem não competir, eu não acho que, eu não acho que seja falta de coragem. Eu acho que é mesmo disposição, mano. Não, usei Yeah. mais como exemplo, Sim, sim, sim. porque acho que são pessoas extremamente Não. corajosas pelo que fazem. Em Estás outro a ver? aspecto, Yeah, não em o outro jiu-jitsu. aspecto, yeah. Então, nesse aspecto, eu acho que é mesmo falta de. Mano, para competir em jiu-jitsu, para mim, existem pessoas abençoadas. Ok. Yeah, e nós temos um colega bem abençoado na vida dele, esse senhor aí, o Rafa. O Rafa. Por quê? Porque, pô, o Rafa hoje é faixa marrom Uhum. e, por exemplo, há coisas que eu vejo, não vou dizer aqui o quê, há coisas que eu vejo que o Rafa não faz, mas, no entanto, tem bons resultados em competição. Uhum. Eu acho que isso é uma benção, percebes? Uhum. Eu, mano, na faixa azul, Uhum. eu não fazia condicionamento nenhum, mano. Eu ia pro campeonato, mano, 3 minutos de luta, eu morria. Morria literalmente. Então, vamos supor que eu decidia ir para a polícia e parava de competir. Uhum. Não, é a cena que eu estava tentando dizer, não é questão de coragem, é a disposição de se expor, é a disposição de estar naquele cenário. Estás a Ok. perceber? Uhum. É aquela cena, tu escolhes as guerras que tu vais ter. É só uma guerra que ele decidiu não ter. Então, Ok. eu vejo que é mais por aí. Uhum. Eu faço essa pergunta porque eu me incluo nisto também, né? Tem às vezes que eu vou competir, a minha vontade é de matar quem está à minha frente. Yeah, E tem vezes que eu vou competir e sinto que estou muito disperso. Estás a ver? yeah. E é mais nesse sentido. Acho que é uma pergunta que não tem uma receita pronta. Eu acho Né? que não tem. É. Acho que não tem. E uma coisa também. E isso acontece com o tempo. Uns mais tarde, uns mais cedo. Uhum. Eu, por exemplo, se eu quiser lutar um campeonato mundial, Uhum. eu tenho um nível técnico bom. Uhum. Eu não vou querer, por exemplo, fazer 10 campeonatos no ano. Eu, se quero Ok. lutar um mundial, eu vou focar no meu treino, Uhum. condicionamento, Certo. tipo, trabalho técnico, rolas, Uhum. e vou lutar 3, 4 campeonatos no ano e estou aí para o mundial. Ok. Estás a perceber? Já um faixa azul, um faixa roxa, ele quer entrar em todos os campeonatos, por quê? Porque ele está com aquela sede. É o nível que ele ainda não tem, é o que ele quer alcançar. Então acho que são, né, dois lados diferentes da moeda. Ok. É isso, pessoal. Esta foi a conversa. Espero que gostem, né? E se gostarem, pessoal, visitem o meu canal. Eu vou partilhar no Instagram, né? Mas vou partilhar no YouTube também. Visitem o canal, se inscrevam, deem força e vamos fazer mais conversas destas. E estamos juntos, pessoal. Obrigado. Marinho, queres dizer alguma coisa e tal? Ouça, pessoal, dica para quem quer competir: fazer ferro, Boa. trabalhar a parte técnica e rolar bastante. Não tem segredo, é só isso. É isso, pessoal. Vou partilhar com o Marinho no Instagram. O teu Instagram? Meu Instagram, marine_BJJ. Ok. Já sabem, pessoal. Qualquer coisa, procurem lá. Vai estar lá o vídeo também. Estamos juntos. Ouço.